Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto super simples, mas extremamente importante. Vai definir se a sua colônia vai morrer ou sobreviver. Hoje nós vamos explicar aonde você deve instalar suas colmeias e o que você deve fazer caso você queira mudá-las de lugar. Os conceitos são bem simples e objetivos, mas por incrível que pareça, muitos iniciantes cometem erros na hora de escolher aonde instalar suas colmeias e eu já vi até gente muito experiente perder suas colônias porque colocaram as abelhas no lugar errado. O aspecto mais importante que você precisa observar é a incidência de sol. Não pode bater sol diretamente na caixa entre o período de 9 da manhã e 3 horas da tarde. O local ideal é na sombra, local fresco e arejado. Esse aspecto é muito importante porque as abelhas gastam muita energia para manter a temperatura nos níveis agradáveis, que varia entre 26 e 32 graus. Se a temperatura subir a mais que esses níveis, elas vão ativamente coletar água no ambiente, trazer para dentro da colmeia, bater suas asas e ventilar a colônia para resfriar essa temperatura. Se a temperatura for muito extrema, ou seja, se essa caixa ficar exposta ao sol direto, pode chegar a derreter as estruturas internas e a colônia pode morrer em poucos dias. Mas se ela ficar num local quente, mesmo que não seja um calor extremo, o que vai acontecer é que essa colônia vai gastar sua energia para manter o ninho numa temperatura ideal. Isso significa que ela vai consumir os seus estoques de alimento e com o tempo ela pode enfraquecer e definhar. Se o seu objetivo for a produção de mel, o que vai acontecer é que você vai produzir menos, porque ela vai gastar o mel nessa tarefa de resfriar o ninho. É claro que em muitas circunstâncias, as coberturas artificiais ajudam a manter um pouco do conforto térmico, mas obviamente nada substitui a sombra de uma árvore. O outro ponto que vocês precisam observar é a chuva. Vocês precisam proteger a caixa da chuva direta, principalmente para proteger a caixa, para que ela dure mais, e para evitar o excesso de umidade dentro ou ao redor da colônia. Agora tem um aspecto que eu gostaria de comentar mais profundamente nesse vídeo, que tem causado bastante polêmica. Hoje tem muita gente criando abelhas sem ferrão nas sacadas do apartamento. E a polêmica é porque algumas pessoas acham que as abelhas estão sofrendo nessas condições. Será que é verdade? Bom, nós não temos muitas informações técnicas sobre esse assunto. Mas se a gente pensar que uma abelha pequena tem um raio de voo de aproximadamente 600 metros, subir e descer 30, 40 metros a cada viagem pode não representar um custo energético tão alto assim. O mais importante é você observar se a sua colônia está tendo um bom desempenho naquele local que você instalou. Se ela está saudável, uma boa população, um bom estoque de alimento, significa que está tudo bem. Aliás, essa não é uma recomendação apenas para quem cria abelhas em apartamentos. Em qualquer outro lugar também. Acompanhe o desenvolvimento da sua colônia ao longo do tempo. E se você observar que ela está definhando de alguma forma, considere que o local onde ela está pode não ser o local mais adequado e mude ela de lugar. E se você vai criar essas abelhas na sacada do seu apartamento, a primeira coisa que você precisa observar é a incidência de sol, mas também a questão do vento. Escolha um local mais protegido. Além disso, dê preferências para espécies de maior porte nos andares superiores. As abelhas maiores são mais resistentes ao vento e também possuem distâncias de voo muito mais longas. As grandes abelhas viajam cerca de 2,5 km em busca de comida. O último aspecto que você precisa considerar é a proximidade entre as diferentes colônias. Algumas espécies são mais briguentas que outras. A jataí, por exemplo, ela é extremamente agressiva, inclusive contra abelhas da mesma espécie. Outras já são mais tolerantes, como a mandaçaia. Então você precisa escolher uma distância que seja compatível com essa característica comportamental de cada abelha. As abelhas jataí, o ideal é manter pelo menos 1,5 metro de distância entre elas. Outras a gente consegue criar mais próximas umas das outras. Além da distância, uma possibilidade é você colocar as abelhas em diferentes direções, para que elas não confundam as suas entradas. Se você observar que as abelhas estão brigando entre si,
você pode ajudá-las com referências visuais melhores, como por exemplo, pintando as caixas de diferentes cores ou então colocando objetos que vão ajudar nessa memória de onde está a casa delas, como vasos de plantas.